Olá, bem-vindos novamente ao nosso curso de Primeiros Socorros. Nessa unidade 7 falaremos sobre o transporte do acidentado. Lembrando que já falamos em algumas situações sobre a avaliação do local, sobre a remoção da vítima, que não devemos mobilizar o acidentado, que devemos atendê-lo no local. E agora nós estamos falando em transportar esse acidentado. Então vamos estudar nessa aula quando transportar esse acidentado, como transportar e as maneiras mais adequadas. Importante que nós lembremos que a remoção e transporte da vítima tem que ser baseada principalmente na estabilização de toda a coluna vertebral dessa vítima, principalmente da coluna cervical, para promover futuros danos. E também tem que ser verificado a situação de saúde dessa vítima. De acordo com os princípios dos primeiros socorros, a técnica a ser empregada tem que ser adequada, pois a vítima grave já sofreu um acidente, já está em estado avançado e ela precisa que você tenha uma avaliação adequada e que você faça esse transporte da maneira mais correta possível. Antes de providenciar essa remoção, o que devemos fazer? Temos que controlar as hemorragias, caso existam, manter a respiração, imobilizar possíveis fraturas, caso as tenhas, e, muito importante, controlar ou evitar o estado de choque. O estado de choque, já falamos em outra videoaula. Então é muito importante que você se lembre sobre os sinais de choque, sobre os principais sintomas, que você saiba avaliar o paciente. Independente de você estar transportando o paciente, é importante que você esteja o avaliando constantemente. E é importante que você lembre que cada maneira de transporte tem que ser compatível com a situação e com a saúde daquele paciente no momento. Mas transportar o paciente, como já falamos, devo transportar? Quando transportar? Como transportar? É isso que vamos ver nos diversos tipos de transporte, mas é muito importante que a gente saiba antes. Para transportar o paciente, é importante visar um bem maior. Você só vai transportar o paciente quando tiver o risco iminente de morte, quando se coloca em risco tanto a equipe de socorro, as pessoas envolvidas e a própria vítima. Mas quais são esses riscos iminentes onde a gente vai transportar esse paciente? Vazamentos de gás, vazamentos de combustível, quedas de fios elétricos, explosões, são incêndios, são vários fatores que fazem com que você não possa ficar com a vítima nesse local, pois ela não vai estar em segurança e você também não. Então é muito importante que a gente relembre a nossa aula sobre a avaliação do local. O local está seguro, mas ele pode não continuar seguro durante o atendimento. Então é muito importante que você esteja atento a todos esses fatores. O transporte de emergência deve ser feito quando? Quando o local oferecer risco iminente, como já falamos. Porém, quais as maneiras de transportar esse paciente? Temos o transporte de apoio, o transporte de colo, o transporte de bombeiro e o transporte de arrasto de lençol. Importante lembrarmos que estamos falando em primeiros socorros, em um leigo treinado. Então nós vamos ensinar você aqui a fazer essas principais maneiras. Não é o transporte especializado feito pelo APH, nem pelo resgate, nem pela equipe de bombeiros. Estamos falando dos primeiros socorros prestados por um leigo treinado, por um leigo qualificado. Então fique tranquilo que vamos falar sobre cada um desses tipos. Porém, alguns cuidados que são precisos a gente se atentar antes de fazer qualquer uma desses tipos de transporte. Precisamos sempre reposicionar essa vítima. Para transportar essa vítima, temos que estar atentos se a vítima está desperta, se ela está consciente, se ela está acordada, se ela está colaborativa, se ela está respirando, se ocorreu uma parada cardiorrespiratória nesse trajeto. Parada cardiorrespiratória, não falamos sobre isso ainda. Vamos dedicar uma aula exclusiva a esse tema que é de extrema importância para o nosso curso. E também é muito importante que nós avaliemos constantemente os sangramentos, hemorragia e também as fraturas. Bem, vamos lá. Nosso primeiro método de transporte, o transporte de apoio. Como é feito esse transporte? Para quem é usado esse transporte? Esse transporte geralmente é utilizado para vítimas de vertigem, desmaios, mal-estar, ferimentos leves ou com algumas perturbações que não proíbam essa pessoa de se movimentar, onde ela vai ajudar se movimentando, se mobilizando, onde ela vai estar parcialmente caminhando, literalmente usando o socorrista como apoio. Nesse processo, você pode fazer sozinho e você não precisa de outra pessoa, somente que a pessoa esteja consciente, que a vítima esteja consciente e possa te usar como apoio e te ajudar. O transporte de colo. Esse transporte é utilizado em casos de envenenamento, picadas de cobra, picadas de animal peçonhento. Porém, também é importante que a gente se atente que o paciente ou que a vítima deve estar consciente. Ela pode ser também utilizada em casos de algumas fraturas,
porém, exceto fraturas da coluna vertebral, incluindo a coluna cervical. Então, em caso de fraturas mais leves, fraturas que possam ser mobilizadas, nós podemos fazer esse transporte de colo, que também depende da vítima parcialmente consciente e colaborativa. Temos também o transporte de costas, que é usado para a remoção de pessoas que foram envenenadas, que tiveram entorses, luxações, porém nos membros inferiores, lembrando que é importante que ele já esteja imobilizado. Nesse processo do transporte de costas, nós vamos levantar essa vítima e vamos apoiá-la sobre as costas, onde ela vai estar praticamente encaixada. Então, nesse caso, muitas vezes a vítima não vai estar consciente. Você não vai depender totalmente da colaboração dela. Temos o transporte de bombeiro, que é o transporte que é aplicado em casos que não envolvam fraturas e lesões graves. Ele é um meio de transporte muito eficaz e útil, porém ele deve ser realizado por uma pessoa ágil e fisicamente capaz. E o método mais simples, porém que ele é utilizado para tirar vítimas de veículos ou puxar de locais que estejam com risco de desabamento, de explosão, é o arraste no lençol, onde também é utilizado para pessoas que possam ter suspeita de trauma na coluna cervical ou em toda a coluna vertebral. Nesse processo, nós vamos colocar a vítima sobre um lençol, segurando pelas duas pontas, e vamos transportar de maneira que você mobilize o mínimo possível a coluna cervical e vertebral desse paciente. Bem, vamos lá. Estamos chegando ao final da nossa videoaula, que fala sobre o transporte do acidentado. Vamos recapitular. Lembrando que a movimentação ou transporte de acidentado deve ser sempre realizada em casos que visem um bem maior. É importante que não se agravem lesões já existentes. Lembre, o acidente já aconteceu, a lesão já ocorreu. Então você, quando prestar os primeiros socorros, não pode, não deve agravar essas lesões já existentes. Antes de remover a vítima, sempre verifique controle de hemorragia, manutenção da respiração, mobilização das fraturas ou suspeitas de fraturas, e manutenção do controle de choque e do estado geral. Bem, essa foi a nossa unidade 7 sobre o transporte do paciente. Até a próxima.